Era uma vez, no topo de um monte, um velhinho vivia feliz e tranquilo, jogando joguinhos de Game Boy Advance e Dreamcast. Até que... Salve, meu bom! Eita caramba, que é isso? Que é tu? Muito prazer, eu sou o Social Point. Por que tu invadiu minha casa, ô seu caralho? Pera, é sério que tu ainda joga Game Boy? Você tá ficando velho. Ué, e daí eu jogo porque eu gosto, horas. É? Gosta tanto que tá jogando essas fitas há uns 8 anos? Para aí. 8 anos? Foi tanto tempo assim? E peraí, como é que você sabe que eu vivo jogando elas? Por um detalhe assim, pequenininho chamado de roteiro. Porque parece que você tá quebrando a quarta parede como se a gente fosse uns personagens. Ah, já entendi o que tá rolando. Mas e aí, se você veio aqui, você tem alguma coisa pra mostrar, né? Ué, velhote, é claro. O motivo da minha presença maravilhosa aqui na sua casa são... essas paradinhas. Uau, quantos jogos! Parecem bem legais. Experimenta, fica à vontade. Olha, eu tenho que vazar agora, tá? Eu tenho que mostrar esses jogos pra uma galera aí, então... Valeu, falou! Ele deixou um papelzinho. Crie uma conta no Facebook, procura os jogos e seja feliz. Passa no servidor do Discord e também no Twitter do Jota. Me paga uma coxinha depois. Cara, o que é Discord? Enfim, eu vou entrar no Facebook aqui. Pois é, Social Point. A Social Point, ela é uma desenvolvedora de videogames espanhola e tem a sua sede localizada em Barcelona. Ela foi fundada em outubro de 2008 por Horácio Matos e Andrés Bou. E a empresa, ela é especializada em jogos gratuitos para celular e redes sociais. Inclusive, eu encontrei alguns artigos aí falando sobre os jogos da empresa serem free to play, o que é bem irônico, já que a empresa tem tido algumas práticas nos últimos anos que foram bem questionáveis. Vamos entender toda a história dessa empresa. Bom, entre 2008 e 2011, diz que eles lançaram 25 jogos sociais online. E, sendo honesto, eu nunca cheguei a ver nem sequer a metade desses jogos que eles produziram. Provavelmente eram uns jogos simples que foram sendo cancelados com o tempo, ou então eles eram protótipos para mecânicas que viriam em jogos futuros. Essa parte meio que é só suposição da minha pessoa mesmo, né? No início da década passada, que foram os anos ali 2010, o Facebook, ele era uma febre mundial, era uma rede social que era usada por muitas pessoas e também era amado por ter seus inúmeros joguinhos de navegador, que eram possíveis graças ao Adobe Flash. Saudades. A Social Point, ela acabou criando toda uma soberania com seus lançamentos de jogos para Facebook e ainda estão muito vivos nas memórias das pessoas. Afinal, é pra isso que eu tô aqui, né? Pra lembrar mais um pouco sobre todos esses jogos aí, né? Em janeiro de 2011, a Social Point lançou o jogo de batalha e estratégia chamado de... um jogo de estratégia com temática medieval, muito parecido com Clash of Clans, talvez até demais. OBS, Clash of Clans é de 2012, então ele veio depois. Pera... Clash of Clans copiou o Social Empires na cara dura, tipo... Oh não, mas sem vergonhice, hein, Supercell? Você tá copiando a Social Point na cara dura. Já dá pra ver quem que é a melhor empresa só de olhar pro caráter. Brincadeira. Continuando, esse jogo você precisa desenvolver a sua vila, administrar recursos, fortalecer tropas e conseguir criaturas que faziam ali uns combos com as suas tropas. E esse jogo possuía uma loja em que existiam muitas construções. Você tinha fazendas para produção de comida, minas para coletar pedras e outros recursos um pouco mais valiosos, e também existia uma mecânica do Social Empire chamada de Soul Mixer, que traduzindo para o nosso idioma fica misturador de salada, quero dizer, misturador de alma, em que você seleciona duas criaturas do seu território e você as unifica para que assim surja uma nova criatura. E a premissa é essa, você desenvolver o território, atacar os territórios inimigos e defender o seu próprio território para garantir a sua soberania. Hoje em dia a gente tem Rise of Kingdoms, Clash of Clans e outros jogos nesse formato e eu diria que até já tá meio manjado na indústria. Só que a gente tem que lembrar que o ano era 2011, onde
basicamente tudo na internet ainda era meio que mato e qualquer mecânica de gameplay ainda estava se desenvolvendo. O Social Empires, ele foi basicamente o pioneiro nesse tipo de jogo. Ah, tem uma coisa, vocês vão perceber que todos esses jogos mais antigos e consolidados da Social Point têm um certo padrão, já que são jogos de coleção / estratégia. Jogos esses em que você tem uma ilha e um espaço, e aí você vai e expande esse espaço com o tempo. Em novembro de 2011, a Social Point lançou o Social Wars, assim como também uma versão de celular para Social Empires. A diferença do Social Wars pro Empires não é lá muito grande, só na parte das temáticas, em que o Empires ele tem uma pegada medieval e o Wars ele tem uma pegada futurística com robôs, dragões robôs, militares... Bom, também exércitos e todo tipo de arma que você puder imaginar. De resto, ele era um jogo relativamente parecido com Social Empires, pois ele tinha a mesma estrutura de gameplay e objetivos. Você junta recursos, amplifica seu território, aprimora suas tropas, enfrenta adversários poderosos e mostra quem é que manda nessa porra. Hoje em dia, até existem uns servidores piratas aí de Social Wars e Social Empires de origem chinesa, porém eu não sei realmente do nível de segurança e pelo que eu sei, é um processo complicado e burocrático. Existe, mas eu definitivamente não recomendo. Aí, né? E como dito antes, era basicamente algo exclusivo da Social Point. Era uma empresa que acabou inovando com esse tipo de proposta e queria testar temáticas e perspectivas novas, ainda assim, dentro desse modelo, que iria acabar acarretando no seu próximo lançamento. Sim, meu queridinho, eu sei que você tava esperando por esse momento. Dragon City definitivamente foi o jogo mais famoso de toda a história da Social Point e tem uma das trilhas sonoras mais nostálgicas de todas. Tipo essa que tá tocando no vídeo agora mesmo. O jogo ele foi lançado em 8 de maio de 2012 e a Social Point mal sabia o estouro que estava por vir. Esse jogo ele possui um sistema igual aos jogos anteriores, porém a temática dessa vez eram dragões. Afinal, Dragon City, Cidade dos Dragões... sacou? Aqui você tem um mentor que serve como tutorial para explicar as mecânicas iniciais, com algumas dicas ali no meio. E o seu nome é Delx. Delx. É carioca essa porra. Esse jogo, ele tinha como foco as coleções de dragões e também sobre ter os dragões mais raros e bonitos e incríveis que eram conquistados através de eventos e procriações. Sim, muitas procriações. Sexo. Inclusive, se você reparar bem, a mecânica de procriação ela é idêntica ao misturador de almas do Social Empires. Dá pra ver que eles reaproveitaram a mecânica aqui dentro do Dragon City e é ótimo pra conseguir dragões novos. Ainda que eu prefira bem mais como um conceito de coleção, uma fusão de almas do que uns dragões fazendo umas sapecagens numa montanha. Mas faz sentido, afinal surge um ovo ali da procriação, que é o resultado da junção das duas espécies, e aí dá uma origem a uma nova criatura, né? Possivelmente, ou então vai sair só um dragão de terra mesmo. Hoje em dia existem raridades no Dragon City. Você tem os comuns, os raros, muito raros, épicos, lendários e posteriormente lançados os heróicos. Coisa que não tinha antigamente. Pois é, antigamente não tinha nem raridade. Assim como as classes de dragões também. Hoje em dia tem VIP mítico, tem os vampiros, tem os titãs, tem... Nossa, mano, tem um monte deles. Eu nem lembro todas as categorias, já faz muito tempo que eu não jogo. Só que, mesmo com tantas similaridades com os jogos anteriores da Social Point, ele tinha algo bem diferente. As batalhas. Sim, eu sei que os outros jogos eles tinham batalha, mas aqui sempre foi diferente. Ele vai pra um lado mais Pokémon, lutas ali de 1 contra 1, com cada jogador em batalha, podendo portar até 3 dragões. Você poderia ir enfrentando outros jogadores numa espécie de mapa, e ao vencer todos dali, você ganhava joias e podia enfrentar novos adversários ainda mais poderosos. Cada dragão podia usar 4 ataques e existia uma tabela de elementos. Elementos que dão crítico uns nos outros, dano fraco ou nada. Sim, existe imunidade no Dragon City. E com a adição de novos elementos e escolhas da própria empresa, a tabela de críticos ela mudou bastante ao longo do tempo. Antigamente, os lendários, eles davam crítico em lendário. A água dava crítico em fogo, tudo certo, né? Até que você chegava lá e percebia, tipo, peraí, fogo dando crítico em água? É. Deu
deu pra perceber que alguns críticos no Dragon City não faziam a menor caralha de sentido. Por isso que as mudanças aconteceram. Hoje em dia, eu não sei ao certo como é que estão os elementos. Eu sei que hoje existe o elemento tempo, se eu não me engano é esse o nome. Os elementos do mundo antigo, que agora também estão na tabela de críticos, em que antes eles simplesmente não serviam pra porra nenhuma. E o mundo antigo, pra quem não sabe, era uma mecânica em que você ia pra uma espécie de segundo mundo, com novos habitats, elementos, dragões, e você fazia procriações com seus dragões de lá, e os ovos dessas procriações, eles eram enviados pra sua ilha original, para serem chocados como qualquer outro ovo. Eu lembro que o processo era demorado pra cacete, pra você consertar os habitats, coletar platina, que é basicamente o ouro do mundo antigo. Era horrível. Sem falar que os dragões do mundo antigo, eles eram bem ruins. Então, simplesmente não é uma área que compensa tanto focar. Eu não sei se hoje em dia eles deram algum buff ou coisa do tipo. Eu lembro que na época do Facebook tinha também um mercado negro que você conseguia umas novas espécies de dragões com uma bruxa, e se você tivesse sorte, você conseguiria um dragão muito raro e muito forte. Mas aí você ia lá na roletinha e você pegava um dragão robô naquela bosta. A véia do cara. Quase depois ali de um ano do lançamento do jogo no Facebook, a Social Point fez o lançamento da versão iOS do Dragon City em 21 de março de 2013 e da versão Android em 3 de julho de 2013. Inclusive, você poderia lutar contra os seus amigos de Facebook e ver quem era o melhor entre vocês. Cara, eu acho impressionante como que o jogo ele contagiava e unia muita gente. Normalmente os jogos, principalmente de navegador, eles eram mais nichados para garotos ou crianças, né, ali perto da pré-adolescência, amantes de internet. Mas aí quando você via, mais da metade da tua escola tava jogando, a patricinha da tua sala tava jogando, a professora tava jogando, a merendeira tava jogando, o cachorro que aparecia todo dia na tua escola e mijava no poste tava jogando, tava todo mundo jogando Dragon City. Cara, eu acho hilário como que esse jogo simplesmente se tornou uma febre, tipo, meio que foi do nada, mas eu acho que foi merecido. Ele era um jogo revolucionário porque a gente tinha de jogo mainstream na época. Ainda hoje eu acho que essa é uma das coisas mais engraçadas que eu já vi acontecer na internet e no mundo dos jogos. Cara, sem falar naquelas cartinhas de Dragon City, que inclusive eu devo ter as minhas até hoje. Qualquer coisa eu boto aí no vídeo as cartinhas. Era aquelas que você comprava na loja de R$1, tá ligado? Aquelas lojinhas que você comprava figurinha, essas coisas. Tinha lá, velho. Ai, cara, isso me dá tanta nostalgia. Eu lembro que vendia muito, não só lá, mas como em algumas bancas também. Ai, era tão mágico. Aliás, falando em 2013, nesse ano tava pra surgir mais um excelente jogo, e esse que é o meu jogo favorito dessa empresa, que é o... Esse que pra mim é simplesmente o melhor jogo da Social Point, né? Basicamente um Dragon City, só que bom. Brincadeira. Ah, mano, foda-se, quem que eu quero enganar, velho? Monster Legends é um Dragon City, só que melhorado. Era um outro jogo com muito potencial e eu diria que ele foi muito bem aproveitado, assim como o Dragon City. Ou pelo menos foi por um tempo. E mais pra frente eu falo do porquê. Em 2013 começou a beta do jogo, em que os monstros comuns dos elementos que tinham no jogo, eles eram diferentes da versão final. E ao invés do Pandalf, o Pandamago, que você provavelmente tem nostalgia dele te guiando pelas ilhas, caso você tenha jogado o jogo, nós tínhamos um cavaleiro, que ele era bem genericão, né? Era meio bosta. Ainda bem que mudaram. O Pandalf, ele era basicamente o Deus, só que do ML. E o Monster Legends, ele tinha muitas inspirações no Dragon City. Ele tinha um Monstagram que servia para registrar os monstros e mostrar o seu nível de coleção, mas ainda não tinham coleções, grupos ou algo que realmente valorizasse ou mostrasse de fato quem ia atrás de buscar os monstros em todos os eventos do jogo. Algo que foi mudado anos depois, ali em 2016, que teve o surgimento da biblioteca e de livros que serviam como coleções ou categorias para os monstros. O DNA do Dragon City, ele tá presente aqui de outras formas também, como a procriação de espécies, chocadeira, eventos variados e o sistema de batalha com elementos. O sistema de batalha desse jogo, que inclusive ele é bem mais complexo que o do Dragon City, tendo em vista que a gente tem
tem nesse jogo efeitos positivos e negativos que os seus monstros possuem e que também eles podem aplicar em aliados ou inimigos, né? Tem também as características que dão atributos como imunidade a certos efeitos negativos ou uma função extra dentro de batalha. Você tem efeitos que causam dano residual baseado em porcentagem, que são as torturas, aumentos e reduções de dano, efeitos de controle para impedir os seus inimigos de atacar. Tipo, mano, sério, é muita coisa. E diferente do sistema 1 contra 1 do Dragon City, aqui você tem luta de 3 contra 3. Como se fossem as batalhas triplas de Pokémon. Claro, no total, cada jogador só pode usar 3 monstros na batalha. Só que o formato da batalha, ele já muda o jeito que elas funcionam, se comparar com Dragon City. Ainda mais levando em conta, que nem eu falei antes, características e efeitos. Cara, sem ofensas, mas eu diria que Monster Legends é sim um Dragon City, só que melhorado. Pois não só em batalha ele peca mais, o Dragon City no caso, mas ele também fica muito preso a dragões. Enquanto no Monster Legends, você tem tudo que é tipo de criatura, tá ligado? Você tem seres humanoides, monstro, dragão, seres mitológicos, deuses, a sua mãe. Já conseguiu ver que o combate do Monster Legends, ele é 1000 vezes mais complexo e interessante. Sim, eu vou continuar jogando na cara mesmo. Mas, de qualquer forma, eu não tiro o mérito e a diversão do Dragon City nesse quesito. Continua sendo um jogo divertido e as batalhas são ok. Cara, eu acabei de me lembrar, tinham 2 ferramentas, né, que funcionavam antigamente, que eram a taverna de recrutamento e o mercado. A taverna, ela funcionava da seguinte forma: você ia lá, convidava um amigo do Facebook pra jogar Monster Legends e a cada 3 amigos você ganhava recompensas. Se eu não me engano, eram 2 monstros e algumas joias, né? Em que você ganhava uma recompensa de cada vez a cada 3 amigos convidados. Eu não tinha tantos amigos no Face que começaram a jogar ML, então o único monstro que eu consegui na taverna foi o iRockman. E no mercado você convidava amigos pra te ajudarem, né? Através de um botão, e quanto mais amigos, mais comida e ouro você poderia coletar. Isso ajudava os iniciantes, só que os valores eles eram bem baixos. E pela extinção da versão de Facebook e a pouca utilidade da taverna, tendo em vista que as recompensas já não eram tão vantajosas pra época, essas 2 mecânicas foram removidas. Mas eu confesso que dá um pouquinho de saudade. Tinha também o lendário mapa de aventuras que te ajudava a subir de nível e era muito útil antigamente. Só que hoje em dia, se você fizer muito mapa de aventura e subir muito seu nível, você acaba tendo mais ônus do que bônus. Você tem mais dificuldade para fazer os eventos cronometrados e você meio que não ganha quase nada com isso. Só fica mais difícil de você conseguir fazer certas coisas no jogo. Mas enquanto houver boas lembranças do mapa de aventuras, por mim tá tudo certo, sabe? Tipo, eu lembro também que a gente tinha o Repetentes, que foi um youtuber que marcou muito a infância de uma galera com as suas gameplays de Dragon City e também de Monster Legends com o Monster Adventures, né, pelas ilhas do mapa de aventuras. E nós temos no canto direito um boss gigante super poderoso que quer estraçalhar tudo no caminho. Mas no canto esquerdo temos o mito, o bonito, o incrível, o gostoso Lyoto Mashima junto do King Kong e do Fire Kong. E o Lyoto vai de soco panda ali pra cima do boss. Cara, era simplesmente uma época foda. Antigamente, a raridade dominante dentro do jogo eram os lendários. E era bem difícil de se ter esses monstros. Conseguir fazer um lendário era motivo de festa por uma semana inteira, com direito a berro, churrasco e choro de alegria pela casa inteira. Sem brincadeira. Eu lembro que o meu primeiro lendário foi o Rocantium, né? Mais conhecido pelos jogadores que são velho de guerra como Pedregoso. Ai, cara, nossa, que saudade, velho. Nossa. Ai, meu motivo de orgulho nos tempos de ouro. E aí, em 2014, finalmente o Monster Legends ele saiu da beta e ele foi lançado oficialmente para Facebook e também nesse mesmo ano ele também foi lançado para iOS e para Android. Eu não lembro as datas especificamente, eu acabei não pesquisando, mas saiu tudo no mesmo ano. A partir de 2015 já estava se tornando bem mais comum que as pessoas de todas as idades tivessem um celular. Sendo assim, os jogos mobile eles acabaram ficando bem populares e, consequentemente, os jogos de Facebook começaram a ser esquecidos. O público da Social Point foi migrando para o PC e para os dispositivos móveis, e a Social Point viu que eles precisavam o mais rápido possível trazer os jogos para as versões mobile, para ficar mais acessível. E isso também ajudou a muita gente conhecer os jogos. Muita gente, teve a galera que conheceu através do Facebook, mas teve muita gente que conheceu através da época que eles chegaram no mobile. Até que em 2016 começou o que eu chamo de o início do fim do que a gente conhecia da Social Point. É meio longo, mas eu acho que deu pra entender. Em
26 de janeiro de 2016, os servidores oficiais do Social Wars foram desligados para sempre. Eu não encontrei a data exata da extinção dos servidores do Social Empires, só que foi mais ou menos nessa época aí também. E em 23 de julho de 2017, foi a vez da versão de Facebook do Monster Legends e de base. E em fevereiro de 2020 foi a versão de Facebook do Dragon City, restando apenas as versões de celular e PC desses jogos. O motivo desses jogos eles terem sido descontinuados ou excluídos das suas antigas plataformas foram os hacks, já que tinha muita disseminação desses hacks aí por toda a internet, que você conseguia ouro, comida e joias infinitas. Sim, infinitas. Eu sei que tu usava hack de joia infinita no Dragon City, seu safado, eu sei. Bom, isso meio que foi um padrão de todos os jogos online da Social Point, porque todos eles passaram por alguma época da sua existência em que eles sofreram muito com hacks. Muitos até hoje se perguntam o porquê o Social Empires e o Social Wars deixaram de existir. E existem algumas explicações para isso. Primeiramente, os hacks. Claro, depois de alguns anos eles conseguiram resolver esses problemas e hoje em dia é raríssimo ver algum tipo de hack ou alguma trapaça que beneficie jogadores, a não ser que seja uma malandragem da própria empresa dentro do jogo para te fuder. Esse é o nível da Social Point. Porém, junto da onda de hackers de recursos infinitos, a Social Point ela estava trabalhando no Dragon City e no Monster Legends, estavam sendo o foco dessa empresa, deixando os Social Empires e o Wars de lado. Os hacks do Dragon City e do Monster Legends, eles foram sendo resolvidos ali de forma normal, só que não valia a pena você manter gasto e investimento removendo hacks de jogos ultrapassados. E por mais um último detalhe que me pôs pra pensar e eu vi no canal do Swim, que é um youtuber de Dragon City, a Social Point ela foi adquirida pela Take-Two Interactive em fevereiro de 2017. Tá, quem que é essa tal de Take-Two aí? Simplesmente a dona da Rockstar Games, é a desenvolvedora de GTA. Pouca bosta ela, né? A Social Point, ela basicamente já devia estar ciente do que seria o futuro do Social Wars e do Social Empires, e provavelmente já estava negociando a sua venda para Take-Two. Então ela foi lá e juntou a fome com a vontade de comer, basicamente. Meteu o dedão do meio pro Social Wars e pro Social Empires e fechou os servidores. E sobre o fim das versões de Facebook do Dragon City e do Monster Legends, isso é bem simples de explicar até. O jogo ele já estava recebendo atualizações constantes, ele estava ficando mais pesado, complexo e a interface estava ficando mais moderna. E o navegador do Facebook já não estava mais dando conta do recado, sem falar que quase ninguém mais acessava os jogos pelo navegador. Muita gente já jogava a versão de celular e a versão de Facebook também dava muita margem para hackers fazerem ali as suas maracutaias. Então, por isso, não tinha motivo algum para que essas versões continuassem existindo. E que nem eu falei, né, foi aí mais ou menos que começou essa era sombria a partir de 2016, 2017, com o surgimento da classe de lendários VIPs, né, dentro do Monster Legends, que eram possíveis de ser conquistado apenas com dinheiro. Essa classe que ela se mostrou lucrativa e altamente vantajosa para quem tinha condição de gastar dinheiro no jogo, porque eram monstros bem fortes. E isso foi continuando e se afunilando com Nemesis, renegados, eventos pay to win e que favoreciam grupos específicos como iniciantes ou gente podre de rica. Lançaram muito evento inútil que dependia de sorte e cada vez mais formas de te forçar a gastar algum dinheiro no jogo. Sejam com muitos novos monstros que eram bons sendo pagos e por um valor bem salgado, mesmo em países com uma moeda valorizada, né? Sem falar que se você nunca gastou dinheiro no Monster Legends, você fica recebendo anúncios com frequência após fazer batalhas e umas outras coisas no jogo. O Dragon City ele também começou a exibir muito anúncio logo que você entra no jogo. Acho que isso foi mais ou menos a partir de 2018. Com um monte de informação e coisa pay to win e tudo mais. E é um saco ficar tendo que eliminar todas essas coisas logo que você entra no jogo. Cara, a lista não para. De alguma forma, com a venda da empresa, as coisas não pararam de piorar. Você querendo ou não, você vê que as práticas abusivas e pay to win da empresa começaram a afastar os jogadores, em que muitos acabavam hesitando em gastar dinheiro que normalmente eles gastariam sem problemas ou sem pensar muito. E com o surgimento da classe de míticos no Monster Legends em 2020, muitas pessoas também abandonaram Monster Legends. O motivo dos míticos terem chegado é porque a Social Point queria testar uma abordagem diferente, e com o tempo ela foi trazendo remakes de monstros antigos e começando a usar
temas como super-heróis, urbanização, galáxias, florestas, céu e inferno como base para poder criar novas eras, mais remakes e coisas novas pro jogo. Sem falar que a partir da Era Corrompida, mais ou menos ali uns 9, 10 meses depois que os míticos surgiram, eles acabaram incluindo as sagas da Era, que eram histórias com os textinhos, e isso cria um novo modelo de hype pro jogo, digamos assim. Você cria míticos fortes para variar o meta, você traz monstros como Vada Magma, Voltaic e companhia para incentivar o pessoal a comprar os passes, fazer a masmorra da saga da Era e saber o que ia acontecer na história. Essa com certeza foi uma das melhores adições dentro do jogo, e apesar de ter algumas historinhas bem ruins, tem algumas bem divertidas e até bem épicas. Metade do hype que as pessoas tinham para uma Era é para saber o que ia acontecer na história. Então era um modelo bem legal. E funcionou por um tempo, ele ajudou a reerguer o jogo. E eu já fiz também lives com alguns amigos no canal do Smito, que infelizmente não grava mais Monster Legends hoje em dia, né? Justamente pelo desânimo dele com o rumo que o jogo acabou tomando. Bom, o jogo acabou não conseguindo manter o mesmo gás de antigamente por tanto tempo. E na Era Galáctica do Monster Legends ocorreu o maior erro da Social Point desde o início dos míticos: fazer uma parceria com The Walking Dead. Essa série que é muito renomada e tal, e seus personagens eles haviam se juntado tanto ao Monster Legends quanto ao Dragon City. Eu não sei exatamente quanto ao Dragon City, mas no Monster Legends esses monstros, eles eram extremamente caros, difíceis de conseguir e tipo, mano, pensa, coisa de mais de R$2.000. R$2.000 é um... Mano, é mais de um salário mínimo pra colocar um monstro desse no nível máximo. É simplesmente ridículo. Isso acabou, mano, afetando muito o jogador. Afastou também a galera de jogar, porque esses bichos, eles eram chatos no meta. Também foi uma ação bem burra da Social Point, porque eles gastaram uma nota numa parceria pra fazer um negócio pay to win com monstros roubados que quase ninguém conseguiu pegar e ficou com um puta prejuízo. Simplesmente Social Point. E atualmente... Bom, esses jogos, eles são uma poça de pay to win, infelizmente. Ainda são bons jogos? Com certeza. Mas estão sequer perto da glória que eles tinham? Não mesmo. Eu sou um jogador de Monster Legends desde 2014 e eu continuo jogando o jogo até hoje. Cara, me dói muito ver que esse que foi um dos jogos que marcaram a minha vida tá sendo tratado de forma tão porca e medíocre. É algo que com certeza ele não merecia. 2015, 2021 e uma parte de 2022 foram o auge do jogo com certeza. Cara, é triste ver jogos tão maravilhosos e divertidos sendo desperdiçados e corrompidos com o pay to win, ou então sendo completamente abandonados. Social Point, ela revolucionou na indústria mobile, mas decaiu muito, teve práticas toscas e todas as ideias e conceitos bons que eles tinham ou têm atualmente são executados igual a bundinha mal lavada deles. Eu espero que esse vídeo, apesar de ter terminado aqui, né, meio deprê, tenha te ajudado a se lembrar pelo menos da parte boa desses jogos, mas eu também quero que vocês lembrem de algo muito importante também. O jogo era bom porque a época era boa também. Bom, nesse momento o que cabe pra gente é replicar um pouco da leveza e da alegria que a gente tinha jogando Social Empires, Social Wars, Dragon City e Monster Legends, para poder seguir em frente, tendo orgulho que a gente teve uma infância rodeada com esses jogos que eram tão bons, mesmo que hoje em dia não existam mais ou não sejam mais a mesma coisa. Não fica triste porque acabou, mas sim porque aconteceu. Bom, essa é a mensagem que eu quero deixar para esse fim de vídeo. Bom, e aí? Você despertou alguma memória desses jogos? Já pensou em baixar algum deles de novo só por curiosidade? Eu diria que vale pelo menos a experiência, né? Mesmo levando em conta todos os problemas deles. É isso, pessoal. Muito obrigado quem assistiu o vídeo até aqui. Confere as minhas redes sociais na descrição ou no comentário fixado. Eu garanto que vocês não vão se arrepender. E é isso. Tamo junto. Valeu. Falou. Fui. Assista o outro vídeo aí.